Fala galera, aqui é o Cantarino, óbvio, não poderia ser mais ninguém, né? Vamos lá, tô aqui no Mackenzie e ele é o grande culpado desses últimos dias eu não estar gravando vídeos. Eu tô no último ano de psicologia e tem TCC, tem estágio, tem um monte de coisa, mas hoje eu tava andando pra lá e pra cá, resolvendo umas coisas. Jesus falou assim: você não pode parar de gravar, cara. E aí Jesus começou a falar comigo umas coisas. Toda semana eu recebo perguntas, ou eu cuido de alguém pessoalmente que está com problemas para pregar o evangelho. Porque de alguma forma os seus pais, ou os seus pastores, ou os seus líderes impedem essas pessoas de pregar o evangelho. E essas pessoas, elas se sentem constrangidas, porque elas falam assim: se meu pai não me deixa pregar o evangelho, se minha mãe, os meus líderes, aquelas pessoas que eu confiei a minha vida, não me deixam pregar o evangelho, então eu não vou pregar o evangelho. Elas ficam em casa e elas param de evangelizar pessoas, e elas param de sair para as ruas. Cara, isso é um grande problema na igreja, porque nós não entendemos hoje em dia o que é cobertura espiritual e o que é liderança espiritual. Porque nós olhamos para essas pessoas, vamos supor, eu sou um líder, ou eu sou o seu líder, e eu olho para você e eu falo assim: cara, eu acho que você não está preparado para pregar o evangelho. Sabe, a pregação do evangelho é muito difícil, e você precisa estar preparado para isso. Você precisa passar por um grande discipulado, você precisa curar todas as suas feridas, você precisa ser muito maduro espiritualmente, você precisa ser um pastor, você precisa ser ungido pela igreja a ser evangelista, para depois você pregar o evangelho. E não acho que eu estou forçando, existe esse tipo de coisa hoje em dia ainda, onde pessoas são impedidas de fazer aquilo que Jesus as manda, são impedidas de fazer aquilo que a Bíblia as manda fazer, porque esse líder ou essa pessoa, ela não acha que essa pessoa está capacitada ou apta para fazer aquilo que ela deve fazer. E eu fico me perguntando que tipo de preparo essas pessoas precisam para pregar o evangelho. Sabe, essas pessoas são batizadas nas águas, elas são batizadas no Espírito Santo, elas têm essas duas coisas. A pessoa é salva e ela ama Jesus, e algo está queimando dentro dela para que ela pregue o evangelho. Por que ela não pode pregar o evangelho, cara? Eu fico me perguntando isso, porque existe um problema hoje nas nossas igrejas de autoridade espiritual. E eu quero te falar uma coisa: a sua autoridade espiritual, em primeiro lugar, não é o seu pastor ou não é os seus pais. Eu não estou pregando rebeldia, mas nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Me entenda, a sua autoridade em primeiro lugar é a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, se você tem entrado no quarto e ficado em intimidade com Jesus e amado Jesus, e Jesus ele tem te incomodado para pregar o evangelho, cara, eu não sei o que te dizer. Você tem que pregar o evangelho, cara, independente se os seus pais ou a sua liderança ela não concorde. Porque os seus pais, eles são cristãos, ou eles têm que te empurrar para obedecer a pessoa de Jesus, não dever obediência a eles em primeiro lugar, porque a obediência, primeiro, ela parte de Deus, ela parte da pessoa de Jesus, e depois ela vem para obedecer os nossos pais. Os nossos pais, eles precisam nos empurrar para um lugar, um conhecimento de Deus, onde nós conhecemos a Deus, e nós amamos a Deus, e nós obedecemos a Deus. João, ele é muito enfático nisso, quando ele diz: aquele que ama a Jesus e diz que permanece nele, obedece os seus mandamentos. Então, se você ama Jesus e você está se sentindo impelido pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, cara, faça isso, doa quem doer. Faça isso, independente se as pessoas vão gostar ou não. Você precisa amar Jesus. De que forma? Obedecendo Ele. Porque você primeiro deve obediência a Jesus. Se Jesus está te fazendo isso, você tem que obedecer Jesus. E em segundo lugar, você deve obediência à Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Sabe, muitas vezes nós queremos ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus sobre aquilo que já está escrito na Bíblia.
Meu amigo, se está escrito na Bíblia, porque já foi falado, e você deve obedecer, sabe? Nós olhamos para a Bíblia e nós dizemos assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a quantas pessoas é esse ide? Esse ide é para todos os discípulos de Jesus. Se você é salvo, se você foi batizado, se você tem o Espírito Santo, você é um discípulo de Jesus, e você deve obediência a Jesus, e você deve obediência à Bíblia. Para de querer achar respaldo em outras coisas, sendo que a Bíblia já te dá respaldo suficiente para você obedecer, para você romper com aquilo que te impede de obedecer ao próprio Deus. Entende? De novo eu vou dizer isso, eu não estou aqui pregando uma rebeldia, que você se levante contra os seus líderes, mas você precisa entender que a liderança espiritual sobre a sua vida, ela vem em primeiro lugar de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia. Se essas pessoas que estão te liderando, elas estão indo contra a Bíblia, essas pessoas, elas não podem ser obedecidas, porque elas estão indo contra a autoridade de Deus na sua vida. Elas precisam te empurrar para a autoridade de Deus, elas precisam te empurrar para obedecer a Deus. E sabe, infelizmente isso tem matado os nossos jovens. Esse tipo de liderança não é saudável. Se a sua liderança, meu amigo, ela não obedece aos princípios bíblicos, você tem autonomia bíblica e espiritual como filho de Deus de sair debaixo dessa liderança. Porque é uma liderança que te fala assim: você não pode pregar o evangelho, você não pode fazer as mesmas coisas que Jesus te falou para fazer. Essa liderança ela é pecaminosa, e essa liderança ela está se posicionando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. Sabe, infelizmente eu tenho visto jovens morrerem, porque existe um fogo dentro deles, e eles estão se permitindo, cara, que outras pessoas apaguem esse fogo. E é muito interessante que esses líderes que impedem essas pessoas de pregar o evangelho, eles mesmos não pregam o evangelho. E aí é como Jesus ele já acusa na Bíblia: são fariseus que colocam peso sobre as pessoas que eles mesmos não podem carregar. Tenho dito para as pessoas que andam comigo que a melhor escola de evangelismo que a pessoa pode participar é a própria pregação do evangelho. Você, nesse exato momento, você é a melhor escola de evangelismo que você pode ter, porque você vai sair nas ruas, você vai pregar o evangelho, sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é suficiente. It's enough, my friend. Sabe, eu tô queimando, cara, para isso, para ver jovens que se levantam e eles se posicionam em Deus e falam assim: nada vai me tirar daqui. Muitas vezes eu vejo pessoas que querem morrer por Jesus, mas eles não conseguem nem romper pessoas que têm se contrariado à própria fé e ao próprio fogo que arde no coração deles. Entende? Esse vídeo não é para bater em ninguém, e não é para de novo implantar uma semente de rebeldia no seu coração, mas pelo contrário, esse vídeo é para plantar uma semente de obediência em você. Não é isso. Esse é um assunto bem chato. Esse é um assunto que me irrita, porque pessoas elas estão deixando de pregar o evangelho, meu amigo. E essas pessoas estão deixando de viver Jesus por causa de ventos de doutrinas, por causa de opiniões humanas, por causa que pessoas querem manter você num conforto e não naquilo que a Bíblia te diz para fazer. Amém? É isso aí. Se inscreve nesse canal, cara. Vem coisa nova por aí. Mande mensagem, me pergunte. Eu recebo muitas perguntas. Algumas das perguntas que eu recebo no WhatsApp, seja no Insta, no Face, aqui no YouTube eu seleciono e eu estou respondendo aqui. Então se inscreve nesse canal, mande suas perguntas, clica aí em inscrever, cara. Aciona esse sininho aí, cara. Deixa esse sininho apitar na sua vida, velho. E compartilha e manda pra galera aí. E bora viver o reino de Deus, beleza? Beijo.